Pode descer, obrigada. Cadê o microfone, Débora? Vocês já fizeram alguma viagem que levaram muita mala? Já, né? E pior, você não usa nem metade que está dentro da mala. Não é verdade? E aí, quando a gente anda assim, pelo aeroporto, pela rodoviária, sei lá onde, fica tão difícil da gente dar conta de tudo que a gente carrega. A nossa vida espiritual é mais ou menos desse jeito. Você pode se assentar. Quando nós estávamos pedindo ao Senhor um tema para essa conferência, eu me lembrei, eu compartilhei isso com as escolhidas, eu me lembrei da viagem que eu fiz a Moçambique. Uma viagem missionária, nós fomos lá evangelizar, pregar para aqueles povos e levar algumas vidas. E eu carreguei essa mala aqui. Eu levei essa mala e eu levei uma mochila. Só que o aeroporto na África do Sul é muito grande. É muito grande. Eu estava com um laptop pequeno, mas naquela época um laptop pequeno era um laptop muito grande. E a mala, a mochila pesada, mala pesada, e não tinha essas malas assim de 4 rodinhas que anda assim não. Era arrastada mesmo. Cheia de coisa, uma mochila, a bolsa. E eu já não estava aguentando, até que um diácono que estava acompanhando a gente falou assim: pastora, deixa eu ajudar a senhora a carregar a mochila, pelo menos. E ele dizia: como está pesada essa mochila. E depois eu fui ver que dentro da mochila ainda tinha 2 garrafas d'água que eu estava bebendo e esqueci de jogar fora. Estava com peso ali desnecessário, porque eu não ia conseguir embarcar com água, porque não pode. E aí, eu pensando nessa viagem, eu falei: meu Deus, por que eu estava carregando tanto peso? Por que eu precisei me sacrificar tanto? Carregando aquelas águas que depois eu tive que jogar fora na hora do check-in. Porque eu não podia embarcar com elas. A nossa vida é assim, a gente carrega excesso de peso, excesso de bagagem. Pior, a gente tem que pagar pelo excesso de bagagem. Mas hoje, nós estamos aprendendo de Jesus. Aprendendo que o fardo dele é leve. E fardo é uma embalagem grande, é um pacote grande, pesado, difícil de carregar, que é transportado de um lado para o outro. Isso é fardo. Mas Jesus diz assim: o meu é leve. Esse você pode carregar. E essa conferência é para isso. Para a gente conseguir identificar o fardo que estamos carregando. E você já identificou muitos deles. Você já viu, já avaliou. E Jesus está dizendo assim: vem para mim, vem até mim, que você vai ser aliviado daquilo que você não consegue, que você está se esforçando demais e sem necessidade. E o profeta Isaías vai dizer no capítulo 10, versículo 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Hoje, a unção de Deus vai descer nesse lugar para despedaçar qualquer jugo que ainda permaneça sobre nossos ombros. Aleluia! O Senhor diz: toma o meu fardo que é leve. Ele não diz: recebe,
de graça. Ele diz, toma, pega, leva para si, toma o meu fardo. E nós vamos ver 2 exemplos na palavra de Deus. Situações que eu vou usar como exemplo para falar para você daquilo que Deus colocou em meu coração. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Vamos ler até o versículo 17. A partir do 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias é em que é menester trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Essa passagem da mulher encurvada que você conhece, ela estava possuída por um espírito de enfermidade. Aquela doença a dobrava ao meio e ela só olhava para baixo por causa de muito peso. Você recebeu um pequeno peso aí, um pequeno fardo. E eu quero pedir que você, durante toda a pregação, mantenha esse fardo na sua mão. Não largue esse fardo, manuseie sua Bíblia. Pastor Ney está sem fardo. Bota um fardo na mão do pastor Ney. Carrega teu fardo. Ah, você tem aí. Aí você vai dizer assim, pastora, vai me atrapalhar. Mas continua com o fardo na tua mão. Não larga esse fardo, não. Esse fardo não se compara com o fardo que aquela mulher estava carregando. Ela era possuída por um espírito de enfermidade. Já foi tratado aqui durante essa conferência sobre os problemas da alma, sobre problemas circunstanciais, sobre vários fardos. Mas aqui eu quero tratar com você agora de um fardo espiritual. Era um espírito de enfermidade. O texto diz, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Tem coisa que a gente consegue jogar fora, mas tem outras que é espiritual, que nos curva, nos coloca para baixo, não nos deixa caminhar e olhar para o alto. É disso que eu estou falando nessa manhã. Deus já tratou a sua alma, Deus já tratou o seu corpo, mas hoje Deus vai libertar o teu espírito. Aleluia! Muitos fardos foram tratados. Mas o fardo do Espírito, esse fardo nos oprime. Satanás não pode nos possuir, mas ele pode nos oprimir. Pode colocar peso, pode esmagar, pode encurtar, pode desviar o nosso olhar do alto, jogar o nosso olhar para baixo. Mas hoje a gente vai identificar o nosso fardo.
E Jesus vai levar, vai tirar esse espírito de enfermidade do espírito, do nosso espírito, para que a gente possa olhar para o alto, porque lá está o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Essa mulher era frequentadora da sinagoga. E ela entrava na sinagoga sem despertar muita atenção. Ela não esperava nem que ninguém a notasse. Ela se sentava ao fundo, ficava quietinha no seu canto, mas naquele dia específico, alguém notou aquela mulher. Quantas vezes ela entrou ali na sinagoga sem ninguém notar? Quantas vezes você entra na igreja sem ninguém te notar? Sem que você espere que alguém note você. Sem que você espere que Deus lhe dirija uma palavra especial. Porque você, afinal de contas, isso passa na nossa cabeça. A gente faz parte da paisagem. E eu, quando escrevi isso, eu falei, gente, não é que é verdade? A gente já sabe que a Viviane e a família já sentam naquele lugarzinho, que a Michele senta aqui, que o diácono Cleiton com a família senta ali. E quando não está, a gente diz assim, faltou hoje. Faz parte da paisagem. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, você faz parte da paisagem, não falta não. Mas quantas vezes entra com o coração angustiado, com a alma doída, entra com o espírito abatido e há tanto tempo entra e ninguém percebe. Aquela mulher estava 18 anos oprimida, na mesma paisagem, que as pessoas não sentiam falta porque ela estava ali sempre, na sinagoga. Mas naquele dia o texto diz, vendo a Jesus, chamou-a para si. Jesus viu mais do que só um corpo dobrado no meio. Jesus olhou para o espírito em agonia. A dor do espírito. A dor de uma mulher que não podia usufruir dos mesmos benefícios espirituais que os outros tinham. A dor de uma mulher que vivia sozinha, não podia ter comunhão, não sabia como ter comunhão. Irmãos, nós somos membros do mesmo corpo e membros uns dos outros, diz a palavra. Mas não sabemos ter comunhão com o nosso irmão. Não sabemos como compartilhar com ele a alegria, a esperança, a dor, a angústia, e tudo isso vai contaminando a nossa alma. Mas Jesus viu. Fale, Jesus viu. Jesus ainda vê. E Jesus hoje está olhando. Está olhando o nosso corpo encurvado, espiritualmente sobrecarregado. E ele hoje está olhando por entre as multidões. Aquela mulher devia sentir muita dor na coluna. Quando você trabalha o dia inteiro sentado no computador, você sai com a coluna arrasada. Você está segurando seu peso? Não solta não. Você sai com a coluna arrasada. E aquela mulher devia sentir muitas dores. Muitas dores. E a dor era tão forte, não só no seu corpo, que se misturava com a dor da sua alma, do seu espírito. Porque era impossível que alguém pudesse amá-la, porque nem ela mesma se amava. Como alguém poderia amar alguém que não se ama? Havia uma ferida aberta, inflamada, minando pus. Mas vendo-a, Jesus chamou-a para si. Jesus chamou para perto. Jesus está dizendo, apesar de toda a sua imperfeição, eu quero você perto de mim. Eu quero intimidade. Eu quero compartilhar. O Espírito Santo, irmãos, ele quer presença. Ele quer calor, ele quer sentir o calor do nosso corpo, do nosso espírito.
E Jesus já chama para perto. Está chegando perto, irmão? Você está vindo perto? Chegou tão perto que Jesus estendeu a mão. O quão perto você está? Jesus não se esticou para chegar até ela. Ela chegou tão perto que Jesus estendeu as mãos. E diz o texto que quando ele impôs as mãos sobre ela, irmãos, a gente precisa entender que nós temos que estar ao alcance da mão de Jesus. Vou dizer de novo para você. Você tem que estar ao alcance da mão de Jesus. Ah, mas é aquele que está lá fora perdido. Nós temos que ir buscar, porque Jesus já fez o trabalho dele. Jesus já cumpriu todo o plano da salvação. Nós que precisamos nos achegar a Ele. E impôs as mãos sobre ela e disse: ser curada da tua enfermidade. E ela foi curada porque estava ao alcance da mão de Jesus. Aonde nós estamos? Qual a distância que estamos mantendo do Mestre? E o texto vai dizer que ela logo se endireitou. Está demorando a recuperar a sua vida espiritual? Chega perto. Se aproxima. Vem para perto daquele que está ministrando a palavra, que ele vai junto com você. Chega perto do obreiro, vá para perto dos ministros e diga: me ajuda a me aproximar do Mestre, me ajuda a alcançar a cura. Chega de estar arriada. Chega de estar com peso. Está na hora da gente diminuir a distância entre o Senhor e nós. Isso fala de intimidade. Isso fala de tempo para escutar. E eu vou dizer para você, eu já chorei algumas vezes. Exatamente por não ter o tempo para escutar o Espírito Santo. São tantas coisas para fazer. Serviço em casa, serviço na igreja, serviço na obra. Estou falando de mim. É serviço no banco, é compra material, é faz aquilo e às vezes você quer ouvir o Espírito Santo. E você ouve tantas vozes. Esse valor está caro. E aí você quer se concentrar no Espírito Santo e diz: tem que comprar esse material. E aí você sacode e você quer se concentrar porque a gente fala muito com o Senhor, mas a gente não para para ouvir. E aí vem outra voz: não tem dinheiro no banco. E a gente fica envolvido com a nossa dor. E aí Jesus vai falar: não está na hora de libertar essa mulher, essa filha de Abraão. Porque muitos ficam medindo. Por que Jesus está fazendo isso com ela? Por que Jesus está escolhendo outros? Porque Jesus está libertando outros na minha frente, porque ela estava ao alcance da mão de Jesus. E ele disse: há 18 anos Satanás manteve a filha de Abraão presa, mas hoje não importa você, fariseu, não importa você que é firme na igreja, não importa nada disso. Hoje é dia dela se libertar desse espírito de enfermidade que lhe oprime o espírito. Ela precisava se libertar de muitas coisas. Ela precisava se libertar do passado. Irmãos, passado, às vezes a gente visita o passado, mas não é para a gente ficar lá. Passado é para nos lembrar das coisas onde nós erramos para não errar mais. Daquilo que Deus fez de bom e hoje não estamos mais experimentando. Passado é para trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Mas tem gente que visita o passado e que fica no passado. A gente precisa superar os sentimentos de infelicidade. Isso é espírito adoecido, que por nada faz despertar em você a autopiedade. E autopiedade é a idolatria do eu. Ah, eu não posso.
Ah, eu não quero. Ah, eu não tenho força. Você não sabe, mas você está idolatrando seu eu. O eu é o centro da sua vida. Ah, fulano é assim porque eu sou miserável. Ah, mas olha como ela é, mas eu não tenho um pingo disso. Você está idolatrando o seu eu. E eu vou dizer para você, isso é pecado. Isso é espírito enfermo. Lembra que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não está falando só de físico, não. Está falando da alma e do espírito. O Senhor já carregou. Por que você não desapega dele? Se arrependa do seu pecado. Se arrependa de fazer o mundo girar em torno de você. Você é um pequeno pingo no universo. Fale como o salmista falou. Nas suas mãos está o poder de perdoar. Deixa o perdão de Deus descer na sua vida. Se renda ao óleo do Espírito Santo para ser curado. Ah, mas me rendeu óleo. Quando a gente está derramando óleo, a vasilha tem que ficar parada no lugar. Se ficar a vasilha andando, o óleo vai ser desperdiçado. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo não desperdiça azeite. Quando ele vai derramar, ele precisa que a vasilha esteja pronta para receber. Lembra a mulher que foi visitar o profeta e ele disse, vai derramando azeite da minha vasilha e vai enchendo. As vasilhas estavam todas lá, disponíveis e preparadas para receber. A gente quer azeite, mas a gente quer que o Senhor venha andando atrás da gente e derramando azeite. Não! Fique parado na posição ao alcance da mão de Jesus. Aleluia! Mude de atitude. Mude. Não é só decidir, é agir. Qual o peso que está sobre o teu espírito que está te encurvando? Tá vendo esse peso que está na sua mão, que está te incomodando, você está doido? Bota na mão. Não incomoda, irmão. Você está doido para jogar isso fora. Você está querendo saber o que a pastora vai fazer com isso. Está me atrapalhando, eu quero escrever, não posso, estou desfolhando a Bíblia, não tem como. Aquela mulher estava há 18 anos. Ei, Candaramachai. 18 anos, sem poder olhar para frente, sem poder olhar para o alto. 18 anos. Você consegue identificar um peso do teu espírito que te faz tão raso na presença do Senhor? Que está sempre colocando o teu espírito para baixo, que não te deixa decolar nas asas do Espírito Santo, porque está te segurando no chão, na terra. Olha para esse peso aqui e dá um nome para ele. Olha para ele. Dá um nome para ele. Em nome de Jesus, peça a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revele agora. Revele, ó Deus, a ferida que precisa ser curada hoje, o espírito de enfermidade que precisa sair hoje, bater em retirada da vida de cada um de nós. Eu identifiquei o meu. Jesus hoje vai trocar o seu peso, vai trocar o seu jugo, vai trocar o seu fardo pesado por um fardo leve. Abra sua Bíblia em Marcos. Nós falamos do espírito de enfermidade que precisa ser curado hoje. E agora nós vamos falar do segundo ponto dessa palavra, Marcos 3. De 1 a 5. E outra vez entrou na sinagoga e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada.
E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse a um homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Jesus estava novamente na sinagoga. A sinagoga é um prédio, como esse aqui, quadrado ou retangular, e que tem, nos cantos, tem galerias. O teto é mais baixo, tem algumas colunas, e a parte central é a parte iluminada, né? A luz desce com facilidade ali. E no canto ficavam as mulheres, as crianças, e no meio ficavam os homens, as pessoas importantes. E o rabino se posicionava no bema. Bema é o púlpito. E dali ele tinha a autoridade de estar lendo a palavra e ensinando a palavra. Mas o texto nos diz que aquele homem da mão mirrada estava na sinagoga. Certamente ele estava nos cantos, mais escuro, mais escondido, que era reservado para as pessoas que eram de segundo nível. Mas ele foi impelido a entrar na sinagoga. Ou ele entrou sorrateiramente, ou fizeram vista grossa para a presença daquele homem. Mas o que é certo é que quando Jesus entrou na sinagoga, o homem da mão mirrada estava ali, no canto, escondido. A vida daquele homem não era normal, porque ele não era normal. Ele não podia trabalhar como uma pessoa normal. E ainda mais a população, as pessoas, quando olhavam, viam que ele era um homem pecador. Se ele estava com a mão mirrada, é porque ele tinha feito alguma coisa contra Deus que o tornou indigno, por isso ele foi castigado. Ele não tinha livre acesso. Aonde quisesse ir, ele poderia ir e entrar. Aquele homem tinha limitações físicas, mas essas limitações não o impediram de estar na casa de Deus. Mesmo sendo mal visto, mesmo sendo discriminado por causa da sua mão mirrada, ressequida, paralisada, encolhida, atrofiada, murcha, seca, definhada. Um homem incapaz. A gente viu aqui a palestra sobre os homens. A responsabilidade do homem em casa. Aquele homem era incapaz de fazer isso, porque não podia trabalhar com desenvoltura, e era uma época onde a produção agrícola era muito importante. Como é que aquele homem ia fazer aquele trabalho braçal? Até as tarefas cotidianas para ele certamente era difícil. Aquele homem carregava dor e vergonha por causa da sua situação. Aquele homem carregava frustração porque ele era incapaz de sustentar uma família. O homem da mão mirrada, ele estava preso na sua própria limitação. E não havia nada que se pudesse fazer. Mas ele estava no lugar certo. E ele estava na condição certa, de necessitado do milagre de Deus. Lucas vai nos dizer que a mão direita, coloca o fardo na mão direita agora. A mão direita era a mão mirrada. Tenta escrever agora com a esquerda. Quem é canhoto aqui? Então bota o fardo na mão canhota. Tenta escrever com a outra mão.
É difícil, tem aquele que é ambidestro. Mas em hebraico, yada, que significa mão, é mais do que mão apenas. Significa poder, força, energia. A mão direita era a mão do poder e da força. Era a mão da saudação. Era a mão de conceder bênção. Era a mão limpa. Se comia com a mão direita, e desculpa os canhotos, a mão esquerda era a mão suja. Só podia servir para funções corporais. Quer que eu te explique? Não. Era a mão impura. Como é que um homem poderia tocar o santo e o não santo com a mão impura? Como é que o homem poderia comer com a mão impura? Aquele homem tinha mais do que uma deficiência física. Aquele homem era fisicamente, emocionalmente, cerimonialmente impuro. Espiritualmente defeituoso. É com as mãos que os homens criaram as armas, as ferramentas, os artefatos. É a mão que distingue o homem de um animal. Porque ele pode dar forma à sua criatividade. A mão experimenta, exprime a ideia de atividade, de potência, de domínio, de realização. O fardo daquele homem limitava o seu poder de realização. O seu fardo espiritual está limitando o seu poder de realização. O que você faz nem sempre dá certo. O tempo passa e você não vê resultado naquilo que você tenta fazer. Por mais que você se esforce, nada acontece. Todos são melhores que você. Você fica atrás do último da fila. Você não tem força para criar. Você não tem força para mudar a situação. A mão da sua força está mirrada, ressequida, definhada. Você está preso à sua limitação. E sua vida não influencia em nada. Não influencia no reino de Deus. Suas mãos não estão prontas para um trabalho. Você é impuro e indigno, porque não pode usar a mão da sua força. Você consegue se sair bem em algumas áreas da sua vida, mas em outras áreas você é um fracasso. Isso está te cansando. Isso está te colocando no canto. Nos lugares escuros, apagados, isolado. Mas o texto vai dizer que em meio à multidão, Jesus enxergava alguém. Estava no canto, estava escuro, não estava junto com os importantes, mas Jesus enxergava alguém. E o versículo 3 vai dizer que Jesus falou ao homem da mão mirrada. Jesus falou para aquele que estava limitado em suas realizações: levanta-te e vem para o meio. Mas o certo era ele ter ficado mesmo escondidinho. O certo era ninguém tá vendo. E Jesus chama, diz: fica em pé. Irmão, o que você está fazendo caído esse tempo todo da tua vida? Porque nós queremos ficar quietinhos e ainda diz assim: tomara que ninguém me veja, que ninguém me peça nada, me chamar para ir na frente. Então, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Eu quero mais é ficar aqui. Mas vou dizer para você, se você queria ficar quietinho, você está no lugar certo de Jesus agir.
Você só está na posição errada. Mas Jesus vai te colocar hoje na posição certa. Para quê? Para que Jesus vai fazer isso? Para que Jesus vai mexer comigo? Para que, irmão? Porque Jesus tem novas revelações para dar esse corpo, para dar essa igreja. E você pode ser verruga, mas está agarrado no corpo, então é para você também. Porque tem gente que se contenta a ser verruga. Está só agarrado no corpo, sugando. Mas Jesus hoje vai vir com um bisturi dermatológico, vai arrancar tudo quanto é verruga, vai estar enxertado direto no corpo. Porque nós precisamos levantar, ficar em prontidão, apto para receber a revelação do Senhor. Irmãos, eu fico frustrada na alma quando eu sei que o Senhor tem coisas novas a fazer e Ele ainda não falou comigo. Por quê? Cadê a prontidão? Fica em pé. Fica em pé. Esteja pronto. Ezequiel um dia recebeu a palavra do Senhor que disse assim: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Ele não estava em pecado, não. Ele só não estava em prontidão para ouvir o Senhor. E aí Ezequiel vai dizer: então entrou em mim um espírito. Quando ele falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que ele me falava, se coloque em prontidão, irmão, porque o Espírito vai falar. Aleluia! Glória a Jesus! O Senhor tem novas realidades para mostrar a essa casa. O Senhor tem novas realidades para mostrar a nossa igreja. E nós não podemos deixar passar essa palavra sem experimentar o que Deus tem para revelar. E entrou o Espírito em mim e me pôs de pé. Deixa o Espírito Santo entrar em você hoje. Se você não tem força para ficar de pé, Ele vai entrar e vai te colocar de pé para você poder ouvir o que Deus tem para revelar. Sai dessa depressão. Sai dessa situação que te coloca para baixo. Se coloca na posição de prontidão. O Espírito vai te levantar. E diz o texto que Ezequiel falando ainda, e me pôs em pé, e ouvi o que lhe falava. Não se deixe envolver por tantos afazeres. É claro, a gente tem muita coisa para fazer, está errado, não. Mas a gente precisa parar para ouvir o que fala. Nós estamos falando muito. Estamos orando e falando muito, às vezes murmurando, às vezes reclamando. E estamos com pouco tempo para ouvir o Senhor. Está com teu fardo na mão direita? Tira aí. Aquela mulher ficou com ele 18 anos. O alívio de Deus vai descer sobre nós. Hoje o culto à noite é celebração. Esse é o momento de Deus completar a obra que começou. Jesus o viu, Jesus alcançou aquele homem da mão mirrada e ele disse: venha para o meio, exponha seu fardo pesado. Expõe aqui a sua vergonha. Jesus não estava querendo ridicularizar aquele homem, não. Ele estava querendo mostrar o milagre que ia acontecer e a glória que seria liberada sobre a vida daquele homem. Está cansado, irmão? Está sobrecarregado? Está caído? Jesus chamou o excluído e está chamando você também, mas chamou para o meio. Ah, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Não, vem para o meio. Atrai a atenção das pessoas para você, porque foi isso que aconteceu. O homem
com a mão errada, saindo do cantinho e indo para o lugar dos importantes. Glória a Deus. Para o meio dos rabinos. Para o meio daqueles que tinham muito dinheiro. E ele possivelmente era pobre porque não trabalhava. E Jesus disse, vem para o meio. Senhor, o Senhor pode me curar aqui no cantinho? E aí depois que eu estiver curado, eu vou para o meio. Não, eu quero você do jeito que você está no meio. Se envolva primeiro. Se mostre primeiro. Vem para todo mundo olhar para você. Que depois eu faço o milagre. Aleluia. Vem para cá, fica no meio. Seja o foco das atenções. Chame a responsabilidade do milagre para você. Ah, e se Deus não fizer, irmãos, a parte mais difícil já foi feita, foi trazer você aqui. O milagre é fácil para ele. O milagre é só ele realizar. E olhando para eles em redor, versículo 5. Com indignação e condoendo-se da dureza do coração, Jesus deixa transparecer seu sentimento. Jesus fica chateado, indignado, com dó. Por que essas pessoas são assim? Porque são tão pequenas. Foi o que foi pregado ontem, não sei. Eu sou tão grande, por que ficam botando portas tão pequenas para eu entrar? Por que a glória tem que vir a conta-gota? Por que a presença tem que vir na medida? Me dá porção dobrada do teu Espírito. Por que não pode ser abundante? Por que não pode ser plena? Por que não pode ser sem medida? Por que a gente tem que ficar pedindo de pouquinho em pouquinho? Aquele homem veio para frente, mas certamente na sua cabeça estava um turbilhão de pensamentos, de questões, de vergonha, de tudo. E Jesus, não satisfeito com aquele homem na frente, ele disse, mostra a tua vergonha. Mostra a tua dor. Estende a tua mão. Jesus exigiu que ele mostrasse. Aquelas pessoas que até aquele momento fingiam que não viam aquele homem, que não viam a sua dificuldade. Agora não tinham mais desculpa para enxergar. Tinha pouco tempo agora a sua história. Já estava chegando no passado. E Jesus cria uma expectativa naquele homem, cria uma expectativa na plateia e fala para ele, estende a mão. O tratamento está em curso. Deus já se levantou. Você já chegou, já está no lugar certo. Agora, deixa comigo que o milagre eu realizo. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é o milagre que você tem questionado e dito para o Senhor que não acontece na sua vida? Ou você está recebendo o milagre e depois traz de volta o seu passado? A velha criatura. E fica de novo inoperante, caído, dobrado ao meio, envergonhado, no canto. Hoje Deus vai restaurar a capacidade produtiva dos seus filhos. Hoje Deus vai restaurar o poder de realização. Não tem mais espaço para ficar nos cantos. É todo mundo no meio. É o povo caminhando junto. É o povo marchando junto. É o povo ganhando alma para Jesus. É o povo celebrando o Senhor. Uma pena que a gente parou de contar o projeto de 100 vidas. Não sabe mais, nos perdemos quantas vidas já ganhou. Mas e você ganhou quantos para Jesus esse ano? Eu vou dizer para os irmãos com toda certeza, porque o Espírito Santo tem me ministrado, que você vai ganhar almas para Jesus. O Senhor vai mover, vai revelar a nós tantas coisas que
e nós vamos querer compartilhar, e nós vamos atrair outras pessoas. Elas vão dizer, eu preciso saber o que está acontecendo. E nós vamos ganhar pessoas para Jesus, e eu vou ser ousada. Nós vamos mais que triplicar essa membresia nos 2 primeiros anos. Falei. Recandacheira mais. Tabaxe candaramacharama. Erecandacheira mandarabacá. Aquele homem foi exposto de uma maneira tremenda. E o que é que ele fez? Vou deixar você me responder. O que é que ele fez? Vou te dar cola. Obedeceu. Olha para o teu irmão e diz assim, ele obedeceu. Agora olha para ele e diz, obedeça também. E recebe de volta essa palavra. Fala para ele também, olha nos olhos e diz, obedeça. Obedeça, obedeça. Jesus tem falado conosco e nós estamos orando que seja feita a nossa vontade. A gente quer a nossa vontade. Ah, Jesus, essa vontade não é muito legal. Seja feita a nossa vontade, Jesus. A gente quer outra coisa. E o texto vai dizer, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Foi restaurada. Começou a funcionar. Ficou curada. Ficou igual a outra. A restauração foi completa. Houve equilíbrio pleno. Agora a mão que abençoa está igual à mão do juízo que aponta. Você só apontou até agora, ninguém me vê. Ninguém me dá chance. Ele não olha para mim. Ele não trabalha comigo. Ela não faz comigo o que faz com a outra. Ela não faz e você continua operante. Inoperante. Você continua raquítica. Você continua ressecado. Você continua definhando. Porque só a mão do juízo. Mas hoje Deus está restaurando a mão da realização. Aleluia! Hoje Deus está liberando a mão para trabalhar, para criar, para abençoar, para realizar. Aleluia! Eu quero convidar você a se colocar de pé. Ministério de louvor somente. Na mão direita. Oh, igual a Jesus, levanta! Levanta! Você viu como você se levantou? Levanta com disposição! Você deu um nome para o seu fardo? Eu vou fazer um apelo da pessoa que quer trocar o seu fardo com Jesus. Mas você tem que saber esse nome. E eu vou convidar você para você vir na frente. Hoje é uma ministração doméstica. É para casa. É para você dar levantar. Não tem mais tempo. Eu quero que você traga seu fardo aqui na frente. Mas fica com ele na tua mão direita. Acerta a luz aí, Caio. Tem que trazer o fardo com o nome. Traz o nome. Não chega aqui sem saber o que você está fazendo, não. Tem que ter um nome. Jesus foi objetivo com aquele homem. Ele sabia o problema do homem e disse, é a mão errada. Estende a mão errada. Não quero a outra, não. Chega a cadeira para trás aqui, os obreiros, os ministros, por favor, ajudem. Pode vir, se tiver que vir a igreja inteira, joga tudo para trás. Ei, Jesus.
Fica com esse fardo da mão direita, não larga não. Deixa só na mão direita, não usa a esquerda para te ajudar não, porque a esquerda é impura. A esquerda é a mão que aponta, é a mão do juízo. Começa a dizer para Jesus o nome. O nome do teu fardo. Era macharabacá. Diga, Senhor, é isso que me limita. É isso que está me prendendo. Vai, gente, empurra mais essa cadeira para trás. Libera espaço aí, se você não vem à frente, libera espaço para empurrar a cadeira para trás. Igreja, levantai, é com você que eu estou falando. Crentes, levantariam, com vocês que eu estou falando. Levitas, é com vocês que eu estou falando. É o poder de realização, é a mudança de vida, é parar de ficar voltando atrás. É sair dos cantos e vir para o meio. É ser observado, é ser visto. É atrair a atenção. Jesus tem vindo visitar essa casa em todo culto, mas Ele hoje viu você diferente. Ele hoje viu você com esse fardo, com essa mão errada. E eu vou te dar um tempo para você apresentar a Jesus o seu fardo. Oh, fala o nome do seu fardo para Ele. Confesse a Ele. A todos os cansados e sobrecarregados que buscam descanso, Ele diz, serão aliviados no jugo tão pesado que trazem aos ombros. Bom saber que mesmo sem merecer, te portas comigo, meu Jesus, e constante me dizer, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Os ministros vão ministrar sobre eles, mas vão com o teu fardo na mão direita. Os ministros têm também um peso para carregar. Então continua agora, comece a ministrar sobre essas pessoas. Não tire o fardo da mão deles, não. E carrega o teu na mão direita. Em nome de Jesus. Não bota a mão esquerda ajudando, não, só a direita. A todos os cansados e sobrecarregados